São alguns motivos, né? Mas o principal do recadastramento teve uma alteração no ano passado com relação à exigência da FEBRABAN, tá? Que é a federação que acompanha e dita normas com relação aos bancos. Então teve algumas alterações em relação ao tipo de cobrança, ao tipo de boleto. Há uma exigência legal agora que qualquer tipo de boleto, cobrança, código de barras, tenha uma informação fundamental, que é o CPF ou CNPJ, no caso de empresas. O SAEG, o cadastro SAEG, ele não dispõe de todas essas informações. O nome correto, o nome completo, o CPF ou CNPJ. Então, um primeiro motivo do recadastro é para que a gente atenda essa exigência da FEBRABAN, consequentemente dos bancos, para que o contribuinte, a gente continue conseguindo gerar as contas do contribuinte. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, Miriam, é a questão mesmo de atualização de dados, né? Então, nós precisamos atualizar, saber quem que é o consumidor real do SAEG, quem que está utilizando pela água do SAEG, quem que é a pessoa que o SAEG deve cobrar. Então, a gente precisa ter informações do nome, endereço, verificar se tem algum endereço de entrega dessa conta, atualizar e-mail, telefone, para que a gente possa, aí no futuro próximo, a curto prazo, nós estamos implementando algumas ferramentas via internet, via SMS, que vai facilitar a vida do contribuinte, mas primeiro a gente precisa ter informação. Então, a princípio, esses dois motivos levam à necessidade do recadastramento, Miriam. Esse recadastramento ele deve ser feito pessoalmente? Esse é um outro ponto que a gente discutiu junto com o prefeito Ori, não só o SAEG, a mídia, como você mesmo disse, vocês estão recebendo algumas queixas do volume de pessoas. O prefeito Ori determinou que a gente avaliasse uma outra ferramenta para disponibilizar para o contribuinte. Infelizmente, a gente não tinha, até o momento, uma ferramenta. Em reunião junto com a prefeitura, junto à equipe de TI da prefeitura, eles estão concluindo uma ferramenta que vai entrar aí nos próximos dias para auxiliar o contribuinte fazer esse recadastramento via internet. Então, a gente espera aí, no curto espaço de tempo, aí de uma semana, nós conseguimos disponibilizar uma ferramenta eletrônica via internet que o contribuinte vai poder fazer o recadastramento da sua casa usando o computador. Atualmente, a pessoa tem que se dirigir pessoalmente até o posto de atendimento do SAEG no centro da cidade. No caso dessa utilização online, será num processo mais ou menos parecido com o banco, porque você preenche, depois você comparece pessoalmente para assinar algum documento ou não? A ferramenta, ela vai ter uma ferramenta que vai ter que ser feito algum upload, né? Então vai ter que ser enviado alguns arquivos, que são os documentos que a gente precisa, e depois vai ser validado. Então, o contribuinte ele vai ter uma senha de acesso, um formulário de acesso, e aí, na dúvida, o SAEG vai entrar em contato pedindo para que a pessoa compareça. Mas, a princípio, vai ser uma ferramenta 100% eletrônica, digital, para atualizar. Como funciona no caso de inquilinos? Outro ponto muito importante. A gente orienta o proprietário de imóvel que tem algum inquilino, ou seja, que tem a casa alugada, procure o SAEG, leve os documentos pessoais do proprietário, tem que levar o contrato de locação do imóvel, para que o SAEG possa fazer a cobrança, como eu disse, para quem efetivamente está consumindo da água e utilizando do esgoto do SAEG. Perfeito. No caso de pessoas que têm a conta onde o titular já faleceu, como que fica? Tem que levar atestado de óbito ou não é necessário? Mesma situação, precisa levar os documentos, a questão do imóvel, se esse imóvel já foi transferido de propriedade, se ele tem um contrato de compra e venda. Então, nós do SAEG precisamos saber quem que é o consumidor. É importante que o proprietário mantenha atualizados os dados para evitar cobranças indevidas, para evitar dor de cabeça no futuro, aí de uma cobrança de um inquilino que talvez por algum motivo aí deixou de pagar algumas contas e tem aí uma cobrança indevida da questão pelo SAEG de consumo de água ou pela questão do uso do esgoto. André, agora essa questão que tomou conta das redes sociais. Se não fizer o cadastro, vão cortar, vão interromper o meu fornecimento de água, isso é verídico? É assim, Miriam, a princípio isso não vai acontecer, mas pode acontecer. Por quê? Porque se a pessoa não recadastrar, o contribuinte não for fazer o recadastramento, o SAEG não vai conseguir receber essa conta. O banco, na verdade, não vai conseguir receber.
o contribuinte vai ficar inadimplente, tá? Uma inadimplência superior a 60 dias leva realmente ao corte do fornecimento de água, tá? Então, a gente orienta, tem que fazer o recadastramento para que evitar a dor de cabeça de tentar pagar uma fatura do SAEG no banco, essa fatura não conseguir ser recebida pelo banco por questões de falta de CPF ou nome incompleto na conta de água. André, qual o prazo legal para tudo isso? Porque eu sei que é uma população muito grande, né? São muitos imóveis. Qual o prazo? Nós somos, hoje em Jaboticabal, são 30 mil contribuintes, né? São 30 mil pessoas que estão na base de dados do SAEG. Nós chegamos aproximadamente em 50% da população desses contribuintes foram recadastrados. Nós tínhamos um prazo estipulado agora até o final do mês de março, né? Na verdade, até sexta-feira agora. Em reunião, no dia de ontem, foi deliberado junto com o prefeito, a gente vai estar alterando essa data, né? Nós vamos divulgar aí até sexta-feira uma nova data de limite de recadastramento, visto que nós vamos tentar implementar essa ferramenta via internet na próxima semana. Então, até sexta-feira a gente divulga uma nova data, vai ser prorrogado, nós temos um limite junto aos bancos para a questão da geração dos boletos, então nós estamos negociando também junto aos bancos essa dilatação desse prazo. A princípio nós tínhamos até o mês de maio para que isso acontecesse, junto aos bancos, mas a gente está tentando negociar, ver se a gente consegue dilatar esse prazo para que o contribuinte tenha um prazo maior aí para poder fazer o recadastramento junto ao SAEG.